Oi, magras, bom dia. Então, eu queria ter colocado esse vídeo no meio da semana, mas algumas coisas estão acontecendo, eu tô me mudando e tudo mais, acabei não tendo tempo. O que acontece? A gente fica vendo muito essas coisas na internet de, eu vou aplicar no braço, estamos falando do Mon Jairo. Eu vou aplicar no braço, vou aplicar na barriga, vou aplicar nos flancos e tudo mais. Aí eu fui nessa onda, e o endocrinologista já tinha falado que era só você alternar em volta do umbigo. Você pega o seu umbigo como centro, 2 dedos pra cima, aplica. Na próxima sessão, 2 dedos pro lado, aplica. Que daí não correria o risco de ter fibrose e tudo mais. Só que aí eu fui inventar, vi uma galera aplicando nos flancos, apliquei nos flancos e ficou assim. Vou deixar a foto aí pra vocês. Só que o que acontece? O meu corpo não absorveu, porque eu não sei se foi a posição que eu tava, né, pra conseguir pensar e tudo mais. Acabou que ele ficou acumulado, ou pelo menos o que pareceu foi que ficou acumulado, e eu tive vários, não são sintomas, né, mas senti várias coisas durante a semana como se eu simplesmente não tivesse tomado remédio. Simplesmente. A minha unha tava grandinha, eu já não tava mais colocando unha postiça, porque ela já tava começando a sair do dedo. E nessa semana eu ruí tudo. Eu apliquei no sábado passado, à noite, e também pode ter sido isso. Foi um somatório de fatores. Pode ter sido porque no flanco não tava um lugar muito legal pra eu aplicar, eu tava muito virada, assim. Pode ter sido porque ela tava gelada, eu sempre tiro da geladeira, só higienizo e aplico. E pode ter sido porque eu apliquei muito rápido também, pode ter sido porque ela tava gelada e eu não esperei um tempinho do lado de fora da geladeira. Mas enfim, eu apliquei no sábado, e aí ela ficou, o jeito que tá na foto, que eu mostrei pra vocês, ficou acumuladinho. E aí na terça-feira eu fui no endocrinologista, mostrei pra ele, ele falou assim, deve ter aplicado errado, mas não tem tanto problema. E tava doendo bem pouquinho, eu só vi no dia seguinte, que ficou acumulado. Tava doendo bem pouquinho, mas doía quando deita, né? Eu rolo muito, eu deito de um lado, deito pro outro, e aí quando eu deitava pra esse lado assim por cima, doía. Aí na terça eu fui no endocrinologista e ele falou assim, aí mostrei pra ele, né, a foto, que já não tava mais tão inchado. Aí ele falou assim, não tem tanto problema, mas se ficar mais uma semana, aí você vai na dermatologista. Mas ele falou que o corpo ia absorver e de fato já absorveu. Só que o que acontece? Não sei se foi psicológico, mas cara, acredito que não. Eu fiquei sim com muito medo de ter perdido aquela dose, mas eu acabei roendo unha de novo. Eu tive muito mais vontade de comer doce, eu tive muito mais vontade de comer comida ultrapalatável. Eu tava levantando de madrugada pra ir ao banheiro e pra beber água, que eu já não fazia há um mês, né, que foi desde quando eu comecei a tomar remédio. Cara, muita coisa. Eu voltei a ter pesadelo, eu voltei a roer unha, eu voltei a ficar muito ansiosa. Eu inchei bastante, ó, isso daqui, assim, sabe? Eu já não tava mais antes. Mas eu não sei se foi porque nessa semana, como eu não tava com aquele efeito de zero fome, eu acabei comendo comida japonesa, comi tudo pouquinho, né? Mas comi comida japonesa, que tem bastante sódio e tudo mais, com tudo shoyu, do teriyaki. A gente tá se mudando, então eu já vendi o fogão e o gás, e aí eu fiz comida gelada, tipo macarronese, salpicão e tudo mais, pra gente ir comendo durante a semana só as comidas que ficam na geladeira. E aí no salpicão eu coloquei maionese light, mas coloquei maionese. Eu não sei se a quantidade de sódio que tem, talvez tenha sido isso também, sabe? E aí num desses dias o purezinho que eu tinha feito acabou, e aí eu fui comer macarronese. Que a macarronese eu não fiz pra mim, eu fiz pro Jairo, eu já sabia que eu não ia comer macarronese, que eu ia comer só o salpicão e o purê. Mas aí o purê acabou, eu fui comer macarronese, e na macarronese eu tinha colocado o ajinomoto. E o ajinomoto também retém bastante, né? É só de puro aquilo. Então pode ter sido esse somatório de fatores. Mas, cara, eu fiquei muito mais ansiosa essa semana, muito mais ansiosa. A gente tá de mudança, então foi complicado. Eu fui no médico algumas vezes, porque tinha consulta marcada. Então, assim, eu acabei ficando muito ocupada, mas mesmo assim eu senti tudo isso, entendeu? Eu senti tudo isso. Eu tava acordando no meio da madrugada, às vezes eu acordava 5 horas da manhã, não conseguia voltar mais a dormir. Muito complicado, moleque, muito complicado. E aí, eu sei, por exemplo, eu ia fazer a progressiva pra poder baixar o volume da raiz, e acabei não fazendo. Fiquei me cobrando muito. Eu tava tendo muitos esses pensamentos que eu tinha antes de começar a tomar terapia, né? De tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, como é que eu vou fazer aquilo, como é que eu vou resolver aquilo. Você não tá treinando quanto você deveria treinar, você não tá comendo quanto você deveria comer. Acabei me cobrando de muitas coisas, e com o remédio antes, eu não tava sentindo tudo isso, cara. Era uma paz absurda. Eu tive muito mais vontade de comer doce, muito mais vontade de comer comida ultrapalatável, muita coisa. Então, assim, pra mim fez muita falta. E eu sei que eu deveria estar tomando remédio pro TDAH, o ansiolítico e o antidepressivo, mas já tem anos que eu não tomo e eu tava relativamente bem só com terapia. E aí, só que quando eu comecei a tomar remédio, esse sábado que passou, o da semana passada, que foi que eu apliquei errado, foi a 5ª dose. Hoje já acordei, já apliquei certinho, apliquei na barriga mesmo, pra não ter erro. E tá vendo? Muito de acabar levando a mão à boca e aí acaba roendo unha. E eu não tava tendo isso antes, cara. Aí o negócio dos pensamentos que eu tava falando é tipo assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E antes, quando eu tava com a dose, né, eu pensava assim, cara, não tem como você resolver isso agora. Então para de pensar nisso agora. Por que você tá se desgastando mentalmente por isso? E aí passava. Só que nessa semana eu não conseguia. Tipo, dava 2 minutos e eu já voltava a pensar em tudo que eu tenho que fazer e me cobrar e tudo mais. Então, eu senti muita diferença, cara. Eu tava conversando com meu pai falou, pode simplesmente ter sido placebo, né? Que eu fiquei com muito medo, de fato, de ter perdido essa dose, porque não absorveu direito. Mas aí, quando eu fui no endócrino, ele falou assim, não, seu corpo vai absorver. Não vai absorver igual, se você tivesse aplicado certo, mas vai absorver. E é isso, gente. Aplica na barriga mesmo, não fica inventando. Ele falou que não tem essa de... Eu tô com 2 endocrinologistas. E os dois disseram a mesma coisa, que não tem essa de, no braço você absorve melhor, na perna você absorve melhor. Não, tem os locais indicados do remédio, e um deles é a barriga, entendeu? Barriga, perna, um deles é a barriga. Então, aplica na barriga, ele falou, faz o seu umbigo de centro, dá 2 dedos e aplica. Aí na semana que vem, dá 2 dedos pra cima e aplica, 2 dedos pro lado e aplica. Assim você consegue fazer um rodízio saudável sem risco de fibrose. E é isso, entendeu? Quando eu comecei a postar os vídeos, foi quando eu comecei a tomar o remédio. Era pra eu ter feito certinho, diário aqui toda semana, o que eu tava sentindo e tudo mais. Só que
acabei esquecendo de fazer. Mas é isso, não inventem moda, não vão pelo que vocês veem na internet, porque eu sei disso, mas eu acabei fazendo e acabei basicamente perdendo uma dose, entendeu? E me deixou super preocupada também, porque aí eu comecei a pensar assim, cara, será que quando eu começar o desmame, eu com certeza vou ter que voltar a tomar ansiolítico, porque esse efeito de ansiolítico que ele tem vai ser reduzido. Tipo, no desmame, se eu não me engano, ele tava falando sobre tomar uma semana sim, uma semana não, entendeu? Então, será que na semana não eu vou ter que tomar ansiolítico, entendeu? Isso já me desencadeou inúmeros pensamentos.